Queridos, a pastora Márcia me procurou e sugeriu que eu passasse no dia domingo também, porque estamos nos deleitando aqui nas quartas e os sábados do Café Teológico, que é sobre a igreja que Jesus quer. Por exemplo, se houvesse um podcast aqui e Jesus sendo entrevistado, a gente perguntaria: Jesus, o que primeiro o senhor está achando da igreja hoje evangélica? Os cristãos. Jesus ia responder, não ia? Triste resposta aconteceria. Pode estar certo disso. Aí Jesus, a gente perguntaria: Jesus, e qual é a igreja que o senhor quer então? Já que está tudo errado aí, qual é a igreja que o senhor quer? Aí Jesus diria ou não diria? Sim? Pronto. Pois na Bíblia tem tudo isso. É porque a leitura nossa da Bíblia é uma leitura assim, sabe, muito vazia. Mas se você for naquele aspecto crítico, reflexivo, você vai ver que Jesus responde tudo aqui, respondeu tudo já disse tudo. Porque quando ele chegou, ele pegou a religião horrível, fardos pesados, hipocrisia, soberba, religião interesseira, religião sem amor, sem misericórdia, falsos adoradores, tudo ele pegou quando chegou, enfrentou tudo isso, mas levaram ele até a cruz. A religião foi lá, impôs e disse: é assim, como nós queremos. E você não se atreva a pregar diferente do que a gente prega. Não se atreva a mudar nossos ritos. Não se apresa, como é que eu estava falando? Esqueci. Não se atreva a pregar outra doutrina. Nós já temos a sã doutrina de Moisés. Então não se atreva a querer mudar nada, porque você vai ser morto. Nós vamos prender você, vamos acabar com tua vida. E Jesus se importou com isso? Não, porque o compromisso de Jesus era com o Pai dele, e ele veio para consertar uma nova aliança, uma nova forma de ver e ser com Deus. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, eu queria que você abrisse aí em Mateus, deixa Mateus 6 aberto, por favor, só para deixar aberto mesmo. Glória a Deus, aleluia. Jesus certa vez disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. E nos liberta mesmo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero que tu venhas e nos ajude a falar aquilo que tu queres que a gente venha falar, baseado nos teus ensinos, que não seja nada nosso e sim teu, para que a igreja possa se certificar que o que estamos falando é palavra do Senhor. Não invencionice, não modismo, nada dessas coisas, mas é do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Irmãos, Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, boas notícias. Isso já foi tirado dos romanos, quando eles ganhavam as guerras. Aí eles falavam: temos o Evangelho, temos boas notícias. Aí falava das vitórias e conquistas que o Império Romano conquistou. Amém? Está um pouco tumultuado hoje, mas vou conseguir. Tenho fé em Deus. Peço o apoio dos pais. Aí o que é que acontece com isso? Acontece o seguinte. Tem que ter força. Vamos lá. Acontece que ele falou, os romanos diziam: Evangelho, boas notícias. Aí os apóstolos e Jesus também pegaram isso deles sem problema nenhum. Jesus chega e diz assim: eu tenho boas notícias para vocês. Porque as notícias que vocês têm é dessa velha religião, dessa falsa religião que criaram em nome do meu Pai e que se oficializou em nome do meu Pai. Mas eu vim aqui consertar. Tanto que ele, muitas vezes Jesus diz assim: ó, está escrito, a religião prega, foi ensinado lá com Moisés, porém eu vos digo que a partir de hoje é assim. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos na era da graça ou da lei? Da graça. Então a era da lei passou. Não tem mais nada a ver com a gente. Aqueles rituais que faziam, passou. Aquelas coisas místicas que haviam, acabou. Toda hora animal morrendo para cobrir pecado do povo, e o povo pecando cada vez mais. Não deu certo.
era necessário vir um Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo de uma vez. Não existe mais sacrifício para estar se fazendo direto, para conseguir salvação, para conseguir a bênção do Senhor. Então Jesus qual é a igreja que Jesus quer? É uma igreja em que não haja sacrifícios, não haja mais liturgias da lei. Hoje em dia, infelizmente, ressurgiu aí igrejas, que são enormes essas igrejas, em que eles usam as práticas judaizantes, até a estola azul eles usam, o quipé usam, fala muito do judaísmo, tocam aquele negócio que eu não sei dizer o nome, para chamar o povo ao culto, fala de noite profética, semana profética, semana sei lá da quanta, e vão fazendo campanhas em cima de amuletos. Aqui é o óleo de Israel, aqui é a gota d'água do Rio Jordão, aqui é isso aqui. Então começam a usar esses amuletos místicos para a fé, identificando com o espiritismo no Brasil, que é muito forte também. E há um sincretismo religioso. O que é sincretismo, pastor? É o que um copia do outro. Por exemplo, a água benta da igreja romana é a mesma água fluidificada espírita e a mesma água ungida de igrejas neopentecostais. É a mesma. Muda o nome, mas o sentido é o mesmo. E isso os apóstolos não usavam, queridos. A igreja primitiva é o nosso modelo. A igreja primitiva só pregava o evangelho de Jesus. Arrependimento, nasça de novo, deixe seus pecados e tal. E aquela palavra assim direta, que o povo se arrependia e se convertia. Mas não havia palavra como há hoje, de igrejas que fazem, que Jesus não considera, não gosta, que são o evangelho da autoajuda, né? O evangelho que vai amaciar a tua alma. Tu vai gostar daquele de ouvir, eu gosto de ir para aquela igreja. Por quê? Porque a Bíblia, a música lá diz que eu sou lindo, que eu sou espelho, a imagem do Senhor. Ai, que lindo, eu gosto de ouvir, que o pastor me chama até de lindo, sem ser. Ei, lindos, lindas, né? Aí fica dizendo aquelas palavras de autoajuda, massageando o meu ego. As pessoas saem mal acostumadas, que nunca vão mudar. Por quê? Está ótimo, está tudo bem, está tudo gostoso. Palavras, sabe, que só para aqui. Também, pastor, eu gosto daquelas igrejas que você chega, já ficam profetizando, que a chave vai abrir, que a porta vai abrir a semana. Esse que eu estou vendo, que na tua casa tem alguém doente, mas Deus disse que ele já está se levantando. Eis que eu estou vendo, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. E são apenas adivinhações, que no espiritismo tem também, que na macumbaria tem normalmente. Adivinhações. No tal menino foi discutido isso, eu estava dando aula, e a irmã Luciana disse, simplesmente adivinhação, que existe em todo canto. Gente que adivinha. Aí nós falamos sobre os demônios. Quando Saul foi procurar uma necromante, que era proibido, que Deus condenava a necromancia, como a Bíblia diz, no Novo Testamento condena, ele foi disfarçado. Pois a feiticeira, o espírito ardente dela já disse, tu és Saul. Reconheceu na hora, tu és Saul. O que é que está vendo aqui perturbar? Você acha que ele está querendo me matar? Aí ele viu que ela foi descoberta e foi dando um desdobro nela. E a Bíblia diz em 1 Crônicas que Saul morreu por ter consultado o quê? Uma necromante, um espírito. Deus matou o rei Saul. Vocês estão vendo como a coisa é séria, amém? Tinha uma mulher que adivinhava também na época de Paulo. E Paulo pegou e repreendeu e tirou o que dela? Demônios. Por quê? Porque provém deles. Então nem tudo é de Deus não, irmão. Acerta, porque o diabo ele tirou um terça-parte dos anjos lá. É anjo que não acaba mais. E ele está espalhado administrativamente, ele administra o planeta Terra. Tem demônios potestades, já viram na Bíblia falar disso? Eles estão tudo trabalhando. O diabo sabe. Pastor, eu gosto porque tem um centro aí que quando vai, eu estou com a saudade do meu pai que faleceu, e ele recebe o meu pai, escreve a carta com a letra do meu pai, com detalhes que a gente viveu, que só eu e meu pai sabia. Então é correto. Claro, o diabo sabe,
O diabo é um anjo poderoso. O diabo vê teu dia a dia. O diabo vê tuas tendências de pecado. O diabo vê teus detalhes. Ora, ele tem um monte de demônios para informar para ele que trabalham. E eles às vezes são tão enxeridos que teve um homem gadareno que tinha uma legião de demônios. Para que tudo isso num homem só? Né? Não tem o que fazer não, né? Para que tudo isso num homem só? Quantos adolescentes estão endemoniados dentro de casa? Jovens presos na prostituição, presos na mentira, presos nas drogas, chega a roubar os pais, a casa. Demônios, sabe, interferências. Filhos que não querem nem ir para a igreja, mas querem ficar no mundão. Por quê? Diabo, demônio mesmo, para acabar, para matar, roubar e destruir, para não ter vontade de aprender o evangelho, para não ter vontade de ser uma nova criatura e entrar nas filosofias do mundo, onde tudo pode. A questão da diversidade, a questão desse liberalismo todo, em que Deus fica irado, porque se você for na palavra, você vai ver Deus dizendo assim: eu não aprovo. Em Romanos capítulo 1, o povo estava tão assim, sabe, querendo essas tendências contrárias à natureza humana, que Deus disse: eu permiti mesmo abrir o espaço, podem fazer, mande brasa, e vão ser tudo punidos pelos atos que fazem. Romanos capítulo 1 dá um livro. Há igrejas hoje modernas que dizem que vão fazer uma nova Bíblia e tirar esses textos que condenam, né, em Levítico, em Romanos 1 e outros, que condenam práticas que o povo gosta de praticar e que muitos estão aderindo e dizendo que são de Deus. Há igrejas agora formadas por pessoas assim, estão nessa forma de ser, aí abrem a igreja para elas e eles tudo ficam lá incluídos nisso, e o pecado continua, mas não há arrependimento. Amém, igreja? Eu estou falando isso de todo gênero. Nós, os que somos héteros aqui, também temos normas. Nós não podemos fazer o que a gente quer, o que dá vontade da carne. Qual é a igreja que Jesus quer? Que haja um espírito renovado, que haja santidade, que a gente abomine o erro, que a gente abomine práticas que Jesus disse que eu não quero que aconteça. Olha como Jesus é bem rígido nisso, irmão. Qual é a igreja que Jesus quer? Ele disse assim: está escrito aí que não pode adulterar. É ou não é? É. Pois é. Mas deixa eu dizer o que é que eu digo. Eu digo, porém, que se você olhar para um homem ou uma mulher e desejar ele, que não é seu, né? Desejar, você já adulterou a vida. Você não precisou nem tentar com essa pessoa. Seu coração é o que entrega você. Do seu coração, ele diz outra vez que aqui saem coisas más e boas. Os seus olhos, né, a lâmpada do teu corpo. Então, se tu não cuidares aqui dos olhos, tu está condenando o teu corpo todo, incendiando o corpo todo. É por isso que nós ensinamos as mulheres da igreja a não ser sensuais, né, usarem roupas compostas, como Deus pede que usa. Por quê? Porque cai, o homem é pelo que vê. O que é que os estilistas dizem? Os estilistas fazem roupa assim, já para o homem cair, a mulher se sentir atraída, se sentir valorizada, se sentir desejada. Aí usam roupas imorais para que os homens vejam. Que quando ela não tem essa tendência pecaminosa, quando ela nasceu de novo, ela não quer esse tipo de roupa. Por quê? Porque o corpo dela é templo do Espírito Santo de Deus. O corpo dela é do marido dela. Aí sim, ele pode ver, brincar, beijar, fazer o que quiser lá. O que quiser não. Também tem o leite que tem que ser sem mácula, né? Mas ele tem que aproveitar bem a bênção que Deus deixou para ele. Mas é entre os dois. Diga amém. E não para ser... não coloque na vitrina aquilo que não está à venda, a não ser que seu corpo esteja à venda, como muito hoje. Então o que Jesus quer? Jesus quer que você tenha santidade. Diga glória a Deus. O que é santidade? É tudo aquilo que Jesus disse que é santo, que é correto, tem que ser feito. Quando a gente desvia, irmãos, há demônios. Vocês ainda não acreditam no diabo? Em demônios? Há demônios que influenciam, aprisionam pessoas. Pornografia na internet, a casa fica contaminada. Demônios fortíssimos entram para acabar seu casamento, acabar com a tua juventude.
acabar com a tua mente, porque fica cauterizada, fica doente, sabe? Você fica perturbado, porque há demônios, e tem que pegar, principalmente em gente nova, que a cabeça ainda é bestinha, né? E que ainda está querendo descobrir coisas. Ele chega lá, opa, prazer em conhecê-lo, o cardápio está aqui, sensacional, o melhor que tu pode desfrutar. Mas Jesus vem do outro lado dizendo assim, errado, isso vai levar para a morte, isso é caminho de morte, vai trazer feridas na tua alma, marcas, e no dia que eu voltar, não subirá, que é o pior que existe. Amém, igreja? O que salva a gente é a verdade de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a igreja que Jesus quer. O qual? Aqui prega a verdade sem ter medo de se vai embora alguém ou não, se vai ferir alguém ou não, mas dizer a verdade. Todos nós estamos tudo debaixo da lei de Deus, seja qual for o gênero, seja o que for, certo? Estamos todos submissos a Deus, tem que obedecer. Por quê? Para ter vida boa, vida eterna, ter paz. Tem coisa melhor do que paz? Não tem. Tem gente que se mete em cada coisa e depois fica aí atribulado. Eu estou sem paz. Você se meteu porque quis, seu livre-arbítrio. Você, quando foi para a igreja ensinou certo para você. Não teve medo de ensinar para você, mas você se meteu. Aí agora você está colhendo dos teus frutos. Eu me meti num negócio, devia ter minha mulher desse mesmo. Não, mas eu me meti, então aí o prejuízo foi grande. Problema. Eu não começo e não termino nada. Vá se tratar, né? Procure Deus e procure médicos. Vá se tratar. Você precisa ser perseverante. Começar uma coisa e terminar. Mas se empolga e depois morre no meio da estrada. Aí fica aí, frustrado para a vida, passa o ano, culto de ano novo, está lá, foi que eu fiz? Nada. Fiz as mesmas coisas, que não me deu e nada, mudou nada, meu casamento mudou, minha vida não mudou, meus negócios não mudaram, minha espiritualidade continua pior, tudo, por quê? Porque não faz durante o dia, durante a rotina, dos tempos, porque o tempo passa ou não passa? Voa. Termina o ano, o que foi que você fez? Nada. E agora falta só 6 meses. Olha, irmão, está passando muito rápido. Então, o que foi que você fez? O que você orou no culto de ano novo? Você está fazendo? Eu tenho feito o que eu preguei, eu nunca mais esqueci. Já fiz quantos? 30 cultos de ano novo. 30 anos, né? De culto de ano novo. Então são 30, né? Só tem um ano. Mas da última vez eu coloquei no meu coração aquela mensagem que foi no Salmo 23, acho que ninguém se lembra. Eu disse assim: tudo que for passando, coloca na cabeça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja nos vales, ou seja no vale da sombra da morte, ou seja em pastos verdejantes, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho trazido isso todos os dias, desde que eu preguei naquele culto de ano novo. Eu estou me sentindo muito bem com isso. Tem sido um alimento, porque a vida é difícil. A gente se magoa, a gente se entristece, a gente às vezes quer sumir, acontece de tudo, mas a palavra de Deus nos reanima, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos levanta. Qual é a igreja que Jesus quer? São aquelas pessoas que obedecem os ensinos dele. Que a igreja não seja um entretenimento, que a igreja não seja algo visualizado para você contemplar. Não, Jesus nem ligou para templo, Jesus. Os apóstolos também não, disseram que o templo da gente, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, humanas, mas Ele habita onde hoje? Dentro de você, em qualquer lugar que você for, o templo de Deus está ali dentro, que é você. Glória a Deus, aleluia. Certa vez ele foi pedir água a uma samaritana, que é um povo, né, de Israel, que se contaminou com outros povos, e os judeus não querem nem saber, que chama de impuro. Jesus foi lá, conversou com ela, ela perguntou: peraí, se você é o profeta, me diga uma coisa. Aqui é o tanque do nosso, né, mestre Jacó deixou para adorar. E lá os judeus, vocês dizem que é o templo. Onde é que deve se adorar? Jesus diz: nem aqui nem lá. Diga glória a Deus.
Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pode ser em qualquer lugar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu estou dando uma abertura aqui para que todas as nações um dia se tornem Israel de Deus. Porque eu vou levantar ainda um apóstolo, muito conhecimento, muita sabedoria, muito intelectualismo e muita devoção a Deus, para que ele possa expandir esse evangelho para toda criatura. E levantou o apóstolo Paulo, diga glória a Deus. Paulo pregou para várias nações, começou para a Europa tudo. Hoje tudo está aí porque o Paulo se levantou. Não foi Pedro, não foi João, foi Paulo, e Deus levantou. Olha como Deus ele tem esse negócio de primeiro ou derradeiro, tanto faz para ele. Ele tem um propósito para alguém, não importa se ele chegou ontem, hoje ou se virá amanhã, mas Deus tem algo para cada um de nós, um projeto para cada um de nós, para que a gente saiba que mesmo se você chegar primeira vez aqui na igreja, pode ser muito mais usado que muitos que têm 30 anos aqui na igreja. Por quê? Porque para Deus não há essa acepção. Para Deus ele vê como é seu coração. Paulo chegou depois, não foi? Passou nada que os apóstolos passaram, mas depois foi começar a passar. Por quê? Porque Deus olhou para ele e pegou ele de uma forma terrível, porque ele estava matando os cristãos, mas a devoção por Deus dele era tão grande que ele mandava matar os cristãos, porque até então ele entendia que os cristãos eram hereges, eram gente que estava bagunçando mesmo o nome de Deus. Aí ele foi, mas só que numa dessas viagens Deus sabia o que passava no coração dele, o chamou, diga amém, e ele se tornou o maior apóstolo, o maior missionário de todos os tempos. Deus transforma o que é trevas em luz, para a honra e para a glória deles. Deus é tão bom que ele chega e diz assim: Ricardo, quer um copo d'água, Jesus? Tem mais uma pergunta aqui no podcast. Glória a Deus, né? Deixa eu dizer uma coisa assim, e diante das perguntas Deus também diria assim, tá, aqui na minha cabeça eu não me lembrei. O que é que o senhor acha sobre a questão dessa ostentação que há hoje, a questão dessa glória pelo dinheiro que há hoje pelos bispos, apóstolos, pastores, a questão de igrejas empresas, a questão de igrejas de marketing, a questão de pastores ricos, poderosos, empresários que têm seus jatos, sua BMW, uma equipe de segurança armada, e metidos da política, arrancando tudo que os presidentes possam dar para poder conseguir seus megatemplos e tudo. Ninguém ganha um megatemplo, irmão, por nada não. Alguém tem que dar. São forças que dão, né? Como se entender, Jesus, hoje essa máquina que virou igreja, não somente hoje, mas desde o ano 313 a igreja católica, os cristãos da época se tornaram igreja católica romana. E hoje você sabe como é o Vaticano? Tem ouro para tudo que é lado, poderoso, ostentação, tanto que São Francisco condenou isso da própria igreja dele. Não, eu vou criar um grupo aqui que não tem nada a ver com esse negócio de grana, de dinheiro, sabe? Tem um ditado que diz que o Papa perguntou: aí Francisco, o que é que tu acha? Como nós estamos hoje, né? Essa fortuna, esse poder, templo poderoso, somos a autoridade do mundo, 1000 anos governado por a gente, matando quem fosse contra nós, e do lado do governo, religião oficial de Roma. Viu aí como a igreja cresceu, está forte? Dizem, né, que eu não estava lá, diz que São Francisco disse: tudo bem, tem muito dinheiro, tem muito ouro, tem muito poder, tem muito tudo, só não tem uma coisa que os apóstolos tinham. Qual, Francisco? Eles não tinham dinheiro, nem ouro, nem prata, mas o que eles tinham era o poder do Espírito Santo de Deus, que dizia: levanta cego, ou levanta aleijado, e levantava. E o aleijado pediu uma esmola aos apóstolos, pediu uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele disse: rapaz, não tenho nem ouro nem prata. E hoje nós temos muito ouro e muita prata, inclusive sua cadeira. Tudo tem hoje, mas não tem a graça de Deus, o amor de Deus.
Então a religião, desde aquela época, ela foi trabalhada, que Jesus não queria essa religião, para arrecadação. Aí foi feita as indulgências. Como era a indulgência? Você tem que ir para construir o Vaticano. Foi construído na mentira, porque você deposita aqui um dinheiro e você vai ter um terreno no céu. O cara depositava tudo que tinha, que fosse. Aí pronto, está aqui o padre lá assinava o documento. Pronto, você agora já tem o reino dos céus. Aí construíram com isso esse Vaticano, que hoje é uma igreja que tem um país. Um país. O poder onde a igreja chegou. Mas os discípulos de Jesus não tinham nada, nem onde se reunir. Se reuniam em cemitérios, se reuniam em casas, porque não tinha lugar. A simplicidade, o amor deles. Era uma igreja unida. Qual é a igreja que Jesus quer? Uma igreja que pensa no próximo. Os ricos vendiam tudo que tinham e distribuíam entre os que não tinham, para que todos fossem um. Atos capítulo 2 e outros textos. Era assim a igreja, por isso que cresceu muito a igreja, né? Os povos correram atrás disso também, para poder se incluir, se achar aceito num lugar, enquanto o Império Romano massacrava, desfazia até da personalidade dos coitados. E eles correram com esse novo modelo de igreja, o modelo de Jesus, onde todos são um. Lá na frente o apóstolo Paulo ficou chateado com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha os 9 dons espirituais, fogo puro, igreja pentecostal, cheia de dons do Espírito Santo, mas não tinha amor. Por isso que ele prega em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Não tinha amor. Quando eles iam cear, a ceia não era só isso que a gente faz aqui não, viu irmão? Hoje em dia, não era. Era um momento em que todos se reuniam para comer mesmo, normal. Comer, ceia. Comia todo mundo, tempo da Páscoa do mesmo jeito, enfim, era um momento de comunhão, o juntar de panelas. Os ricos chegavam mais cedo, combinavam para trazer as melhores coisas, porque na mesa o intuito era o seguinte: o rico que pode, traga a picanha, e o pobre que traga a sua latinha de sardinha, o que puder, mas vamos juntar tudo e todos vão comer de tudo. Diga glória a Deus. Entenderam? Os ricos chegavam, traziam sua picanha, sua maminha, comia mais cedo com os amigos, com o seu vinho. Quando os pobres chegavam na igreja no horário certo, eles já estavam fartos e cheios. Acepção, discriminação, de você nem importar com a mesa do outro. Aí Paulo diz: eu vou louvar vocês, eu vou louvar vocês. Um tipo de gente desse não aprendeu nada do Evangelho. Examine-se o homem a si mesmo. Veja aí que tipo de coração vocês têm, que tipo de cristianismo é de vocês. Examine-se, depois come e beba. Porque viver desse jeito é viver em condenação. Dizer que é de Cristo, dizer que tem comunhão com Deus, viver de uma forma, egoísta, egocêntrica, sem se preocupar com todo. Por que você dizima? É porque você se preocupa com todo. Você quer ver a igreja bem, a igreja estando bem, os outros vão estar bem. Tem coisas que a gente faz aqui que não precisa estar dizendo, mas só vou dar um toque. Tem contas de energia de gente pobre que está sem emprego, sei lá, que a igreja paga. Conta de água. E outras coisas que precisam. Quando a alimentação se junta, entregam algo para comer. A igreja ela é um todo. A igreja ela administra para todos, diga amém. E vamos voltar ainda nos próximos meses com nossa ação social, porque uma igreja sem ação social não é igreja, é um lugar de conversa, é uma academia. Então nós vamos voltar. A Maura chegou lá em casa e disse assim: cadê, pastor? O social morreu. Não, pode morrer não, vamos faz uma coisa aí no meio da rua, bora, vamos começar. Gostei, eu cozinho, não sei fazer as coisas, junta mais alguém que queira e falar, porque não pode a igreja estar aqui vivendo sua vida enquanto tem um trabalho para o próximo. A nossa igreja já foi considerada a igreja do bairro que mais fazia social. Mais fazia social. A gente ia por essas, a DOC, o nome a DOC, que tem aquelas crianças especiais. A gente ia para o asilo dos velhos no Lator de Meros, quiseram até me internar lá. A gente ia para o Baião na rua, lá na Praça do Ferreira. A gente ia para centro de recuperação, fazia cultos lá, centro de recuperação. Teve um Natal aqui, ou foi Ano Novo, que vinha a turma todinha.
né? Tanto do Centro de Recuperação de Mulheres e como do Centro de Recuperação do Homem, estava uma turma representada aqui assistindo o culto Natal. Que dias valiosos que precisam voltar antigamente, né? Porque é uma coisa de Deus. Jesus quer isso. Você vê que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles mandam lembrar dos pobres, visitar os doentes, seja de prisão, seja do que for. Bem-aventurado você, que eu estive preso e fosse me visitar. Eu tinha fome e me deu de comer. Eu não tinha o que vestir e me vestisse. Ou seja, bem-aventurado é você no dia final, que vão ser retribuídos. Então a gente tem que fazer isso não para se mostrar, mas é assim: eu tenho um coração generoso, eu tenho um coração altruísta, eu quero o bem do próximo, e vamos juntar como igreja para fazer algo, mas não passar o ano todo em branco. Algo. Eu creio que todos nós somos cobrados por isso, uma vez pelo menos. Eu creio que o Espírito Santo nos cobra, né? Nos cobra, e a gente fica vendo pessoas que não tem nada a ver com o Evangelho fazendo. É muito triste, é muito viver para si mesmo, sem se preocupar com o próximo. Qual a igreja que Jesus quer? É uma igreja altruísta, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem união e que pense no desfavorecido. Amém? Eles vendiam tudo que tinham e todos comiam igual. Na Santa Ceia era para todos comer igual. Eles andavam em comunhão, verdadeira comunhão. Todos estavam bem. Lógico que nunca vão ser igual um ao outro, mas pelo menos onde você estiver, faça o convite para todos. Ah, pastor, aonde os irmãos estão querendo ir, não dá para mim. Então os irmãos se reúnem, vão fazer uma vaquinha e convidar o irmão para a gente pagar a conta dele. É assim. O cristianismo é assim, sabe? Eu já fui abençoado nisso e já abençoei também muita gente assim, né? A gente rachando a conta para que o outro pudesse ter o privilégio também estar num lugar bonitinho, né? Num lugar legal, sabe? Amém, igreja? Que é muito importante. Tudo isso é a igreja que Jesus só a massa. É a igreja que Jesus olha, está chegando gente na igreja. Glória, acordaram. Quem estava dormindo se levantou. Glória a Deus. Então, Jesus, ele quer uma igreja em que ninguém seja apegado, amante de dinheiro. Igreja ostentação, igreja rica, poderosa, né? Que a pessoa entra na igreja e não sente nem bem o pobre. Aquela igreja que Tiago diz: olha, quando os ricos chegaram na sua igreja, não deu o melhor lugar para ele, não. Eles são como todo mundo. Entrou no cristianismo, não tem que ter mais aquele espírito de pagão, sabe? Tem que ser humilde. Aprender de mim que sou o quê? Humilde e manso de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Aprender de quem? De Jesus. Pode dizer, irmão, não tenha medo não, viu? Que a gente só tem que aprender de Jesus mesmo. Aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o rei dos reis, irmão, mas nasceu numa manjedoura. Viveu como pobre o tempo todinho. Os ricos, quando iam ofertar, apresentar seus filhos com 8 dias de idade, 8 dias, o rico trazia o carneiro, né, a ovelha, sei lá o que, e o pobre, a oferta era rolinha. Sabe o que é rolinha? Passarinho. Sim. O que foi que Maria e José apresentaram no templo? A rolinha. Por quê? Pobre. Eles eram pobres. Jesus nunca buscou. Jesus não nasceu em palácios, diga glória a Deus. Poderia ou não poderia? É claro. Não é rei. A visão de rei de Jesus é diferente da nossa visão. Mas era um cara que se misturava com todo mundo. Era um chefe, um mestre, um rei, um poderoso, que lavava os pés dos outros, que comia com pecadores e publicanos. Foi chamado de comilão e bebarrão por causa disso. Incluía as pessoas, acolhia as pessoas, só que não era inclusão. Por quê? Porque quando eles chegavam até Jesus, aprendiam o quê? A verdade, a libertação. E eles se arrependiam e mudavam, se transformavam, não ficavam mais a velha criatura
Zaqueu foi transformado. Eu agora não quero mais pegar nada de ninguém, vou devolver, tudo eu quero é paz contigo, Jesus. Eu encontrei a verdade nas tuas palavras. Vocês estão entendendo, pessoal? É isso que Jesus quer, transformação. Ele até senta com o pecador, até come da comida dele, mas ele, quando sai, ele deixa uma transformação no coração daquele homem. Nunca mais ele quer ser aquele cachaceiro, aquele bebarrão. Nunca mais ele quer ser aquele falador. Nunca mais ele quer ser um enganador. Nunca mais ele quer ser o que não presta. Quem tem encontro verdadeiro com Jesus, muda. Amém? Muda de verdade. Não fica preso a si mesmo. Como Efésios, nós lemos um texto ontem, depois de Efésios, em que Paulo diz, não dá para dizer que agora é nosso e vivendo em pecado e amando viver dessa maneira distorcida. E o que é pecado? Pecado é o que Jesus diz que é, não que a religião diz que é. E quando Jesus chegou, a religião tinha um monte de normas de pecado, eram 600 e tantos mandamentos, e ainda distribuía mais. E Jesus resumiu tudo, e ele diz: o pecado mesmo está no coração do homem, porque quando os olhos são maus, tudo ele critica, tudo ele vê de errado. Ele não vê nada bom nos outros, irmão. Só vê o erro. Ele só quer enfatizar o erro das pessoas. Fulano errou, pronto, é isso que vai valer. Os apóstolos eram assim. Pasmem vocês. Quando eles estão no livro escrevendo, eles dizem: aquela mulher que tinha tantos demônios, olha, para que dizer isso? Tinha, já passou, agora é irmã tal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas não, isso aí é aquele que era cachaceiro. Esse aí, cara, é aquele que era macumbeiro, aquele que era isso aqui, que era aquele outro. Sabe? Não, fica, sabe, coisas pejorativas, aquelas coisas loucas, deixa para lá. Não, quem é? É o nosso irmão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso irmão. É o agora que importa para os cristãos. Porque Jesus nos ensinou que o agora é mais importante do que o ontem. Porque do agora a gente está caminhando para o futuro. Essa trilha, a caminhada. Quando Jesus diz em Mateus 7, ele quer essa igreja assim, que não julgueis para não ser julgado com a mesma qualidade, sentença. Não é um julgamento teológico, porque aí havia uma tradição na Bíblia, nós vimos no Talmidim. Não é isso, tem dois tipos de julgamento. O julgamento doutrinário existe, sempre existiu, porque Jesus chegou com o batendo com os fariseus. Ele julgava ou não os fariseus? Mateus 6, Mateus 7. Ele chega de frente, guias do diabo, né? Fedorentos, raça de víboras. Olhe, não faça o que eles estão dizendo, não seja como eles são hipócritas. A doutrina dos fariseus que ele era contra. O meu jugo sim, o meu ensino, jugo quer dizer ensino. O meu ensino sim, venha a atender, porque é leve. É o meu ensino. O ensino deles é errado, ou seja, julgou muito, né? Ontem eu falei aqui sobre os momentos que Jesus ficou meio chateado. Por quê? Porque Jesus não quer uma igreja que vá a ele por barganha, que venha para ele por barganha. Hoje as pessoas entram na igreja, como foi comentado no café teológico, como é? É cada um querendo que seja beneficiado pelo culto. Que é exatamente, quer que a gente seja, que o culto, como a massa, todo se volte para ele. As músicas, tem que ser música que massageie meu ego, não é? Você é vencedor, você é seu quê, toma a bandeira da vitória, você quer lá, você é precioso, você é seu quê. O Evangelho diz: você é pecador, não há um justo sequer, você precisa um trapo de muitos, né? Você precisa nascer de novo, se arrepender de seus pecados, e Deus vai abraçar você. E Deus vai caminhar, mesmo com suas fraquezas, mas será construído algo melhor na sua vida. Mas não precisa mudar não, porque o culto é para mim. Como é que é o culto? Eu quero ir para a igreja, como é? Tem ar-condicionado nessa igreja? As almofadas da cadeira são boas. Tem gente rica. Tem crente que não se libertou desse espírito, quer ser rico mesmo. Gosta de fazer média com gente rica. Gosta de estar em lugares com ricos. Gosta de estar... E Jesus foi totalmente contra. Fala, meu Deus do céu. O que foi que Jesus falou dos ricos?
Pegou pesado, irmão, chega, deu pena dos bichinhos. Né? É mais fácil uma agulha entrar no camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Disse na cara deles, poderosos. Certa vez um rapaz chegou e disse assim, eu disse errado, foi a frase. Como é? Diga aí para acertar agora. A agulha está no camelo. Não, o camelo entrar na agulha. Ainda bem que vocês sabem que isso é tão antigo, né? Mas essa agulha não é aquela agulhinha de linha não, viu? Depois a gente explica sobre essa agulha aí, tá bom? Então vamos lá. E qual foi a outra coisa que Jesus disse? Jesus ia passando, aí veio um cara rico, um rapaz, disse assim, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero herdar o reino dos céus. O que é que eu faço? Está aí os mandamentos, né, de Moisés, honra teu pai e tua mãe, sei lá o que. Tudo isso eu faço. Já estou dentro. Aí Jesus olhou para o coração dele, Jesus via, e disse assim, fala o seguinte, vende tudo que tu tens, entrega aos pobres, e vem para mim. Não. Esse aí é o bispo lá daquela igreja, só pode ser, não quero não. Isso aí é charlatão, esse cara aí está querendo, não sei se é charlatão que está mandando dar para os pobres, né? Não é para ele, porque hoje é para o pastor, né? Hoje é para a instituição que o dinheiro entra. Não, é para os pobres, não quero não. Dá para mim não. Aí Jesus fala. Aí Jesus disse assim, olha, o dinheiro, quem ama o dinheiro, tem um Deus. Mamon, intitulou até o Deus, Mamon. Aí o apóstolo vem e diz assim, cuidado no amor ao dinheiro, que traz uma raiz de todos os males. Viu? O apóstolo Tiago diz, quando o rico entrar, seja igual aos outros. Para com isso, querer fazer média. Estou já concluindo. Ontem eu falei aqui de um pastor que foi pregar numa igreja grande. Aí o outro pastor, antes de ele pregar, foi dizendo assim, pastor, é o seguinte, você vai pregar, né? Mas não falem de adultério, porque os presbíteros aqui, os que são mais ricos, que mantêm a igreja, têm amante. Então não fale de adultério. O pastor olhou assim, isso foi verídico, viu? A gente ouviu do pastor que palestrou para a gente. Outra coisa, pastor, não fale sobre a fornicação de jovens que namoram com as meninas solteiras e eles têm relacionamento sexual. Não fale, porque os filhos dos empresários daqui todos são fornicadores. Aí o senhor vai tirar esses caras e como é que eu vou ficar? O senhor vai embora e eu vou ficar com a igreja para pagar as contas, para aumentar e tudo. Não fale nisso, não fale aquilo, não fale nisso. É um pastor, poxa vida. Vem cá, eu posso falar de judeu pelo menos? Eu posso falar de pet, de alguma coisa, porque pelo que eu estou vendo aqui eu não posso falar nada, eu vou pregar o quê? Então hoje por quê? Porque o evangelho tem que beneficiar o cara que está aqui sentado. Mas a Manancial não aprendeu com Jesus assim. Amém, igreja? Pregação de graça, de amor, com responsabilidade e acompanhada de arrependimento de pecados. Santificação, sem a qual não veremos a Deus. Mesmo que desagrade os ouvidos de muitos, mas a verdade é instalada. E a paz, a gente vai em paz para nossas casas. Amém? Então não existe esse negócio de evangelho de autoajuda. Jesus não quer isso, quer evangelho correto, perfeito e agradável. No próximo domingo eu continuo. Amém? Então vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vou chamar o louvor para cá. Botar o Elan, pode vir. Hoje, eu queria que você olhasse para mim agora, só um minutinho. Pega o WhatsApp hoje e comece a orar um pouquinho pela vida que você pensa em Deus. Diz, Deus, me mostra uma pessoa. Eu sei que todos precisam de oração, mas me mostre um canal de intercessão por alguém. E Deus vai mostrar para você, tenho certeza disso. Ou pessoas que você já sabe, né? E você vai mandar uma oração para essa pessoa. Pode ser? É difícil não, né? Faça isso para você ver o bem que vai ser feito hoje à noite, para a glória do Senhor. Então, faça algo hoje à noite.
E para você mesmo, agora na oração, você diz: Senhor, eu quero ser a igreja que tu queres. Eu quero ser a ovelha que tu pretendes. Eu quero começar a tirar de mim todos esses males. Livra-me do mal. Amém. Eu quero começar a ter mais compromisso com Deus, com a casa de Deus, mais amor por essa obra, não por palavras, mas por ações. Eu quero mais crescer espiritualmente. Eu preciso participar dos estudos da igreja, discipulados. Amém. Eu preciso estar mais envolvido no dia a dia da igreja, cultos semanais, reuniões. Eu quero ser igreja de verdade. Já que a nossa igreja tem poucos momentos de reuniões, dá para agendar, dá para se enquadrar. Em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Concebe sempre assim o vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ver por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais a tua plenitude nesta tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo. Vamos dar as mãos, feche os corredores, feche os espaços que estão em branco. Isso. Acho tão bonito quando a igreja está assim, com as mãozinhas lá. Legal. Perto de mim. E que o tempo nos conserve sempre assim, no vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ver por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais a tua plenitude, seguindo nesta tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo. Aleluia. Eu queria que vocês sentassem por um minuto. Eu queria orar pela minha filha, né? Está completando 20 anos hoje, mal tô velho. Minha menina completando 20 anos já. O Yuri está com quantos anos? Ele era tudo pequenininho, né? Está assim bebendo. A mãe vem junto com a filha. E a neta, o pai corre atrás para pegar.
Tem que dividir hoje, porque não tem como, né? É bom alguém bater uma fotinha, né? Nesse momento de oração, tá bom? É a pequenininha da gente, tá aqui de gente. A moça, mulher hoje, 20 anos de idade. Que Deus possa abençoar muito a vida dela sempre, em nome de Jesus. Lá vem a esperta. Aqui é a cópia da Lídia pequena. Vou pedir para a Conceição, né, fazer a oração aqui por ela. Tá podendo, Conceição? Se não tiver, não tem problema não. Leva lá o microfone na boca. Não. Faz conta que ela vai cortar o cabelo. Oh. Pode nada, bichinho. Tá Eu cheio de sei, dor. tá cheio de dor. Vamos orar, agradecer pela vida dessa florzinha preciosa. Amém? A igreja. Senhor, Pai querido, Deus amado, aqui estamos, Pai, um momento de comunhão para te agradecer pela vida da Ana Lídia, Senhor. Obrigada por esse presente na vida do pastor, da irmã Edna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter acrescentado esta família, Senhor. Obrigada pela vida da Ana Lídia, Senhor. Toma a tua filha em tuas mãos. Abençoa os sonhos, os projetos da tua filha, Senhor. Senhor sabe o quanto ela é sonhadora e o quanto ela é batalhadora, Deus. Que o Senhor possa abençoar os sonhos e planos dela, alinhando de acordo com a tua vontade, Senhor. Que eu sei que o Senhor tem muito a realizar na vida da Lidinha, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais. E que a chama do teu amor no coração dela possa se acender, Senhor. Que ela possa te buscar de todo o coração, Pai. E que essa sede por ti nunca venha a ser saciada, Senhor. Que ela busque cada vez mais de ti, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, na vida da Lídia. Que ela esteja aqui sempre na tua casa, Senhor. Te servindo com os dons e os talentos que o Senhor deu para ela, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos pela vida dela. Amém.